a mais de 12 bilhões de milhas da Terra, além das bordas do Sistema Solar, a Voyager 2 enviou um sinal de volta. Não é uma normal, não apenas dados. Isso era diferente, estranho, inexplicável. Segundo os cientistas, a sonda tem... Acabei de ter um encontro impossível. Isso contradiz tudo o que pensávamos. Sabíamos sobre o espaço, mas o que... A Voyager 2 realmente descobrirá o que aconteceu lá? Será que ela poderia? Pode ser uma anomalia cósmica, um fenômeno. Isso desafia as leis da física ou será que foi feito? Contato com algo para o qual não estamos preparados. Para entender, vamos mergulhar fundo no assunto. Vazio. Porque a Voyager 2 pode ter acabado de... Sussurrou um segredo das estrelas que a humanidade tem tentado evitar isso. A história da Voyager 2 não começou com computadores avançados ou bilhões de dólares. Comitês. Tudo começou em 1965 com um estudante de doutorado chamado Gary Flandro, um lápis e uma percepção de que iria mudar a história da humanidade. Flandro percebeu algo que ninguém mais fez. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno estavam lentamente alinhando. Uma formação cósmica que apenas isso acontece uma vez a cada 176 anos. O alinhamento significava que uma única espaçonave poderia saltar de planeta em planeta usando sua gravidade, interrompendo uma jornada de 30 anos em apenas 12. A NASA aproveitou essa oportunidade, uma oportunidade única na vida. Portanto, as sondas Voyager 1 e Voyager 2 nasceram, lançada em 1977. A Voyager 2 foi a verdadeira explorador dos dois, enquanto Voyager 1 correram à frente para tirar fotos de Júpiter. E Saturno, a Voyager 2 levou mais tempo. Trajetória. Alcançando Urano em 1986, Netuno em 1989. Ao longo do caminho, descobriu algo desconhecido: luas, anéis de gelo e o lugar mais frio no Sistema Solar. Ele sobrevoou vulcões que expeliam nitrogênio. Imagens capturadas de velocidades de vento superiores a 1000 milhas por hora. Descobriu-se até que planetas antes considerados estéreis eram muito mais vivos do que imaginávamos, mas depois de passar por Netuno, a Voyager 2 silenciou-se, pelo menos aos olhos do público. Sua câmera estava desligada, sua missão estava completa. Ou pelo menos era o que pensávamos. Na verdade, a Voyager 2 estava apenas começando sua jornada. A jornada mais perigosa e misteriosa para a escuridão do espaço interestelar. Em 2018, a Voyager 2 fez algo inédito. Outras espaçonaves já haviam feito isso antes com instrumentos de trabalho. Atravessou o helopausa, a fronteira invisível onde o vento solar já não domina. O verdadeiro meio interestelar começa. Este momento marcou sua entrada oficial no espaço profundo. O que encontrou lá surpreendeu a comunidade científica, ao contrário de a Voyager 1, que encontrou um cenário caótico. Deslocamentos magnéticos na borda do Sol. Sistema. A travessia da Voyager 2 foi estranhamente suave. O campo magnético permaneceu estável, calmo demais. Isso não era o que os modelos haviam previsto. De acordo com décadas de pesquisa, o magnético, ambiente fora da helopausa, deve flutuar de acordo com o ciclo de 11 anos do Sol. Mas os instrumentos da Voyager 2 não mostraram nada disso. Era como se tivesse entrado em uma região do espaço intocada pelo caos de estrelas. Mas ainda mais perturbador era o que aconteceu em seguida. Os cientistas começaram detecção de distúrbios sutis de frequência nos dados de ondas de plasma, padrões que não correspondiam a nenhum fenômeno solar ou cósmico conhecido. Comportamento, um zumbido baixo, uma constante vibração. E aquele zumbido não vinha de o núcleo da nossa galáxia. Não era plano de fundo. Radiação era localizada, ou seja, próxima ao nave espacial. O que era a Voyager 2? Aproximando-se, um campo, uma força, ou algo totalmente antinatural? A palavra impossível é usada indiscriminadamente. Muito, mas o que a Voyager 2 encontrou foi verdadeiramente inexplicável. Em plena transmissão, o espaço profundo, RED, a rede global da NASA de massivos, as antenas de rádio receberam um sinal fraco. Sinal fragmentado da Voyager 2 que estava corrompido, mas não da maneira usual. O padrão não era aleatório, era estruturado como se algo tivesse interferido nos dados em meio à transmissão, mas preservou sua forma. Por um breve momento, comunicação. Com a Voyager 2, tudo se perdeu completamente. Então, inexplicavelmente, a espaçonave parecia reorientar sua antena e reconectar, por conta própria, uma manobra que não havia sido instruído a fazer. O sinal retornou. Mas algo havia mudado. Entre os dados recuperados consistiram em uma série de leituras, que não se alinhava com nada no ambiente conhecido. Picos magnéticos sem fonte solar, padrões de radiação, sem qualquer semelhança com o que já vimos perto das estrelas, ou nebulosas. E, mais bizarramente, uma mudança de direção. Era como se a Voyager 2 tinham escapado por pouco de algo.
A NASA, como esperado, minimizou o evento citando interferência cósmica ou erro de bordo. Mas, em círculos internos, os engenheiros chamou isso de encontro, porque no momento em que a Voyager 2 enviou esses dados, ela não estava mais seguindo um caminho limpo, trajetória. Ela não havia sido alterada por nós, não por software, mas talvez por contato. Vamos falar sobre a parte não dita de As Missões Voyager, o disco de ouro. Ambas as sondas possuem um fio de cobre banhado a ouro. Disco codificado como música, saudações, imagens da vida na Terra e instruções de como nos encontrar. A Convite Cosmico, criado por Carl Shawn e sua equipe na esperança de que um dia alguém ou alguma coisa o encontraria aí, entendo. Mas e se eles já... O que aconteceu? O sinal impossível da Voyager 2, o seu momento de desorientação, sua alteração, caminho e o zumbido detectado nas proximidades de todos apontam para uma possibilidade assustadora, que algo percebeu. Então lá no fundo do silêncio entre as estrelas, a Voyager 2 passou, através de uma região do espaço que não era vazio, mas ocupado. Talvez fosse apenas um bolsão de partículas estranhas. Talvez foi um fenômeno natural além da nossa compreensão. Ou talvez fosse um aviso. Porque logo depois do sinal foi recuperada, a orientação da Voyager 2 mudou novamente, desta vez apontando não para nada, longe da Terra, mas sutilmente de volta em direção a isso. Por quê? Alguns acreditam que seja apenas uma correção de navegação. Outros acreditam, está voltando, mas um número crescente de... Os astrônomos acreditam discretamente que a Voyager 2 ultrapassou um limite, é isso que significa. Encontrado no espaço profundo não é algo que nós consigamos rotular ou entender. Ainda não. E se é verdade, então o impossível. O encontro foi apenas o começo. No espaço profundo, precisão é sobrevivência. A orientação da Voyager 2 e sua antena, posicionamento e cada milissegundo de a transmissão é o resultado de programação meticulosamente calculada. Foi isso que tornou o que aconteceu a seguir ainda mais surpreendente, mais perturbador. Depois do seu chamado, encontro impossível, controle da missão. Percebi algo sutil, mas enorme. A Voyager 2 havia mudado seu ângulo, não sua velocidade, mas sua atitude. A forma como seus instrumentos e sensores eram mira não foi apenas uma oscilação, foi um redirecionamento. Mas aqui está o problema. Não. Alguém havia instruído isso a acontecer. Sistemas autônomos a bordo da Voyager 2 são projetados apenas para reagir a estímulos específicos, erros como perda de intensidade do sinal ou desvio de orientação. Mas nenhum desses os protocolos foram acionados. A sonda, aparentemente por conta própria, optou por olhar em outro lugar. Será que estava evitando alguma coisa? Será que estava tentando ver algo que tinha detectado bem ao nosso alcance? NASA, os engenheiros imediatamente executaram simulações para teste para anomalias mecânicas. Talvez um giroscópio antigo deslocou-se ou poeira cósmica esbarrou em um sensor. Mas todos os diagnósticos voltou limpo, sem culpa, sem interferência. Isso deixou apenas uma explicação. A Voyager 2 fez algo que nunca foi projetado para fazer isso. O ajuste desencadeou uma nova onda de medo dentro da equipe do projeto, porque se a sonda agora está escolhendo onde procurar, a questão torna-se assustadoramente simples. Por quê? Nos dias que se seguiram à anomalia dos dados e um realinhamento inexplicável, aconteceu algo ainda mais perturbador. Voyager 2 interrompeu a transmissão de dados científicos completamente. Não estava morto. As comunicações ainda estavam ativas. NASA, ainda era possível contatar a espaçonave e receber telemetria, atualizações básicas de saúde mostrando níveis de energia, temperaturas, status do sistema, tudo normal. Mas os instrumentos científicos, justamente aqueles que monitoravam raios cósmicos, campos magnéticos e ondas de plasma, haviam silenciado. A sonda essencialmente se silenciou. A NASA não anunciou isso imediatamente. Internamente, as equipes debateram se foi uma falha técnica ou uma resposta de segurança intencional. Em um relatório interno vazado para um fórum de estudantes de astrofísica, uma seção tinha o título Protocolo Potencial de Supressão Autônoma de Instrumentos. Mas tal protocolo nunca foi projetado no sistema original da Voyager 2. Se esse silêncio for intencional ou influenciado, significa uma coisa: a sonda encontrou algo que não conseguiu transmitir. Ou os dados que registrou excederam sua capacidade de tradução, ou foi impedida de tentar. O silêncio, neste caso, fala mais alto do que qualquer sinal. À medida que os rumores sobre o estranho encontro da Voyager 2 se espalhavam pela comunidade científica global, as teorias começaram a surgir em profusão. Algumas eram fundamentadas na física, outras nem tanto. Um número crescente de físicos está reavaliando um conceito teórico conhecido como plasma escuro, um estado exótico da matéria
que existe apenas no vazio interestelar profundo. De acordo com essa teoria, a Voyager 2 pode ter atravessado um fluxo desse plasma rico em anomalias magnéticas e inconsistências gravitacionais que podem interferir com os sensores e sistemas de bordo. Mas mesmo os defensores admitem que isso não explica a estrutura do sinal. Outros se voltam para ideias mais controversas. Um artigo que circulou discretamente entre os pesquisadores do SETI sugere que o padrão no sinal corrompido se assemelhava a uma codificação de dados comprimidos, com estrutura similar à do sistema binário primitivo da Terra. Embora ninguém conseguisse decifrar seu conteúdo, sua estrutura não aleatória levou alguns a crer que, no mínimo, havia sido criada artificialmente. Ainda assim, pensadores mais radicais propuseram a possibilidade de tecnologia alienígena passiva. Não uma nave ou um sinal, mas uma espécie de nó de vigilância, algo deixado para trás no espaço profundo, uma armadilha, um ouvinte. Seja lá o que a Voyager 2 tenha encontrado, parece ter alterado o comportamento da espaçonave. E se nossa sonda mais antiga, construída com tecnologia da década de 1970 e alimentada por plutônio em decomposição, se deparou com algo projetado por uma inteligência superior, então talvez essa inteligência agora esteja ciente da nossa existência. E isso levanta questões para as quais ainda não estamos preparados. As missões Voyager sempre foram mais do que ciência. Eram símbolos de esperança, curiosidade e do desejo da humanidade de ir além de si mesma. Mas agora, com a Voyager 2 se comportando de forma imprevisível, alguns começam a se perguntar se esse desejo pode ter um preço. Cada sinal que ela envia pode ser o último. Cada momento de contato é um milagre emprestado. E, no entanto, continuamos ouvindo porque, mesmo em seu silêncio, a Voyager 2 está nos dizendo algo sobre a natureza do espaço, sobre os limites da compreensão, sobre os riscos de explorar o desconhecido. E é aqui que a coisa fica realmente filosófica. Se a Voyager 2 de fato encontrou algo lá fora, algo real, inteligente e ativo, então a humanidade acaba de cruzar um limiar do qual não poderá retornar. A partir deste ponto, não estamos mais sozinhos na escuridão. As implicações são impressionantes. Protocolos de defesa, novos modelos da galáxia, mudanças na teologia, na ciência, na política, tudo muda. Ou talvez nada mude. Não porque o encontro não tenha sido real, mas porque escolhemos não acreditar nele. Porque acreditar significa aceitar que a Voyager 2 pode não ser apenas uma máquina. Ela pode agora ser uma mensageira. A Voyager 2 nunca foi construída para sobreviver por tanto tempo. Nunca foi destinada a ir tão longe. E certamente não foi projetada para encontrar o impossível. Mas talvez seja exatamente por isso que o fez. Em um universo repleto de silêncio, esta pequena sonda feita de fios de cobre e plutônio em decomposição pode ter rompido o véu, pode ter cruzado para uma região que não estávamos preparados para compreender. E o que encontrou lá não gritou, não atacou. Simplesmente mudou o comportamento da Voyager 2. Podemos consertar o hardware, podemos explicar as falhas, podemos analisar os sinais e arquivar os dados. Mas não podemos desfazer o encontro porque agora sabemos que algo está lá fora. Algo que não segue as nossas regras. Algo que pode ter ouvido a nossa mensagem e respondido à sua própria maneira peculiar. Não por meio de palavras, não por rádio, mas por meio de ações, por meio de interferência, por meio de redirecionamento silencioso. A Voyager 2 não apenas ultrapassou uma fronteira do espaço. Ela ultrapassou uma fronteira de significado. Não é mais apenas uma máquina, é uma testemunha. Uma mensageira, talvez até mesmo um aviso. E agora a pergunta não é mais, o que a Voyager 2 encontrou? A pergunta é, o que acontecerá quando ela retornar? Deixe seu público absorver esse silêncio. Em seguida, encerre com, conte-nos o que você acredita. Foi apenas uma coincidência cósmica ou o primeiro contato que tanto temíamos e secretamente esperávamos? Deixe seus comentários abaixo. Inscreva-se para mais segredos não revelados das fronteiras do universo.